Eu ocupo esta tribuna hoje para dar voz aos pequenos agricultores, aos produtores rurais nordestinos, que hoje se sentem lesados, decepcionados, traídos diante da manobra política que o governo interino biônico do senhor Michel Temer fez ao vetar todos os artigos da MP 707, artigos esses fundamentais para a solução definitiva do endividamento rural nordestino. O presidente biônico, repito, vetou integralmente a MP 707, diga-se de passagem, fruto de um intenso e amplo debate aqui no Congresso Nacional, editou uma outra medida provisória, que é agora a 7307, mas nessa nova medida provisória que ele editou, repito, ele retirou todos os artigos que apontavam, que garantiam uma solução definitiva para o problema do endividamento rural nordestino. E, portanto, acolhendo somente os artigos, as proposições que dizem respeito aos financiamentos dos caminhoneiros e a prorrogação do CAR. Então, senador Paim, quero aqui dar voz aos pequenos agricultores, repito, aos produtores rurais nordestinos, que nesse momento, repito, se sentem lesados, traídos, descontentes, decepcionados com a medida provisória. Faço aqui, na carta que recebi de Joana Dark, lutadora, produtora rural, nordestina, Joana Dark Pires da Silva, que vem a ser a coordenadora da Comissão dos Produtores Rurais do Rio Grande do Norte. Passo a ler a carta de Joana Dark, acariense, norte-riograndense, produtora rural. Excelentíssima senhora senadora Fátima Bezerra, os produtores e trabalhadores rurais nordestinos, sobretudo os que produzem nas regiões mais áridas, têm sofrido as consequências devastadoras da mais grave estiagem dos últimos anos, iniciada no segundo semestre de 2011 e perdurando até o presente ano. Os prejuízos, senadora, são incalculáveis à economia do Estado, com consequências para a sociedade, gerando o aumento do êxodo rural. Diante de tão longa e cruel estiagem, como se não bastasse a perda das lavouras e de significativa parte dos rebanhos, a seca sucumbiu à capacidade produtiva de milhares de trabalhadores do campo, os quais enfrentam uma problemática que vem se arrastando há anos, tal qual uma bola de neve: o endividamento rural. As dívidas rurais, associadas aos efeitos funestos da seca, têm agravado sobremaneira a situação dos trabalhadores do campo, os quais, impossibilitados de quitar suas dívidas junto aos bancos credores, encontram-se, entre aspas, negativados com seus nomes registrados nos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, Cadim. Desse modo, portanto, sem conseguir quaisquer tipos de crédito que os subsidiem a atravessar mais um período de estiagem. Como é do vosso conhecimento e dos demais senadores do Nordeste, formamos uma comissão de produtores rurais das dívidas do Nordeste a fim de encontrar uma solução definitiva para o endividamento rural. No dia 31 de dezembro de 2015, a então presidenta Dilma editava a medida provisória 707, que tratou da prorrogação das dívidas rurais não judicializadas. Fruto do trabalho da comissão, junto com os parlamentares e suas equipes técnicas,
Após audiências públicas realizadas nos estados nordestinos, a referida MP representou a consolidação da solução para resolver em 95% o atual endividamento do Nordeste. Aprovado integralmente na Câmara e no Senado, comemoramos o que parecia ser uma grande conquista. Infelizmente, o presidente interino Michel Temer vetou todos os artigos importantes para a solução definitiva do endividamento rural nordestino, sancionando apenas os artigos referentes aos financiamentos dos caminhoneiros e a prorrogação do CAR, que vem a ser o Cadastro Ambiental Rural. Na mesma data, editou a MP 733, que nos seus artigos apresenta algumas conquistas da MP 707, porém, deixou-nos abalados, humilhados, pois não tratou do principal ponto, que era a suspensão das execuções para as dívidas que estão na Justiça, deixando de fora mais de 90% dos produtores rurais. Ora, senadora, o que mais tem tirado o sono dos endividados é a possibilidade de receber um oficial de justiça na sua porta, olhar para a sua terra seca e, não encontrando solução para o caso, ter que perder a sua propriedade, lugar de sua lide, para as instituições credoras. Outras conquistas importantes aprovadas na Câmara e Senado também foram retiradas na nova MP 733, tais como: primeiro, a remissão de dívidas de mini produtores até o valor de R$10 mil. Isso aqui é um crime, senador Paim. Senadora Regina, a remissão de dívida de mini produtores até o valor de R$10 mil, nós estamos falando dos pequenos agricultores, dos pronafianos. Segundo, também foi retirada da nova medida provisória a renegociação das dívidas dos produtores rurais que estão inscritos na dívida ativa da União, na medida em que a nova medida, a 733, só contempla liquidação e o valor, mesmo com descontos, fica muito alto para liquidar, já que os valores inscritos têm um somatório de encargos muito altos. Terceiro, não contemplou a prorrogação do crédito emergencial da seca e do custeio agrícola contraídos nos anos de 2012 até 2015. Quarto, os produtores rurais continuam com seus nomes inscritos nas instituições de cobrança do crédito, como SPC, Serasa e Cadim. Quinto, a MP 733 excluiu as linhas que tratava da obrigação dos bancos fornecer os extratos da devolução da dívida ao cliente, e os bancos negam ao produtor esse seu direito. Senadora Fátima, estamos decepcionados e acredito que os políticos que lutaram também para resolver a problemática do endividamento rural do Nordeste carregam esse mesmo sentimento. Vamos reiniciar uma nova luta. Sabemos que a nova medida provisória 733, editada agora no dia último, 14 de junho, vai tramitar nas comissões e passar na Câmara e no Senado e, por fim, obter a sanção ou veto. Um longo caminho, uma nova luta a ser iniciada. E a incerteza ronda os nossos caminhos e tira o sono dos trabalhadores que tentam sobreviver no campo. Por fim, agradeço toda a vossa atenção e, novamente, solicito o apoio para tornar público a manobra política que não resolveu a problemática, retirou conquistas e protelou. Vamos reiniciar uma nova luta. Cordialmente, Joana Dark Pires Soares da Silva, coordenadora da Comissão dos Produtores Rurais do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, eu sei que meu tempo já estourou. Uma parte, senadora. Meu tempo já estourou, eu quero só aqui colocar para... Se o senador Paim concedeu a parte a Vossa Excelência, porque o tempo... Eu quero, antes de mais nada aqui, colocar aqui para a Joana Dark, dizer a ela que conte, né, com todo o nosso apoio. Eu quero aqui fazer aqui um registro do empenho do senador Fernando Bezerra, que coordenou os trabalhos dessa comissão. Sei da sua dedicação, senador Fernando Bezerra, sei sim. Quero aqui destacar o papel do senador também Pimentel, outro grande lutador
Portanto, dizer a Joana d'Arc que a luta não terminou de maneira nenhuma, não terminou. Quero dizer a ela que a medida provisória vai ser instalada na próxima terça-feira. Joana d'Arc, eu vou integrar essa medida provisória novamente. Inclusive, vou ocupar a função de relatora revisora aqui no Senado. E, portanto, nós vamos retomar essa luta com a mesma convicção, com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade do quanto se faz necessário que tenhamos, né, uma solução definitiva para o problema do endividamento rural do Nordeste. E aqui quero fazer minhas as suas palavras, Joana d'Arc. Vocês têm toda a razão. Vocês estão se sentindo nesse momento lesados. Nós também estamos traídos. Nós também estamos sendo traídos. Porque, infelizmente, o presidente interino biônico, ao vetar integralmente a medida 707 e ao editar uma nova medida, mas nessa nova medida, não tendo acolhido as principais propostas que diziam respeito a solucionar de forma definitiva o problema do endividamento rural do Nordeste, isso se constitui, sim, num ato de desrespeito. Por isso, senhor presidente, que vamos reiniciar a luta. Se o senador Medeiros for breve, porque eu não quero aqui ultrapassar o meu tempo, concederei a parte a Vossa Excelência para concluir aqui o nosso pronunciamento no tempo previsto. Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra. É importante essa luta dessas categorias que tanto fazem pela agricultura familiar brasileira. É bom que se diga que boa parte do que vem para a mesa é de famílias de pequena agricultura. Entretanto, a gente tem também que lembrar aqui que esse problema não é agora dos últimos 30 dias. Michel Temer entrou tem 30 dias. Eu tenho tido uma luta constante, inclusive quando o ministro Patros Ananias estava ali no MDA, nós estávamos fazendo um trabalho junto, principalmente para a individualização daquelas dívidas do antigo Banco da Terra. São dívidas, senador Paim, que foram feitas em CNPJ de associações e causou um grande problema para muitos agricultores, porque o banco só aceitava receber se fosse o montante total da dívida. Então, se 99 pessoas tivessem o dinheiro para pagar, mas uma delas não tivesse, o banco não recebia. E essa é uma luta, um problema que estamos tentando resolver, mas continua esse dilema. Agora, óbvio que eu não tenho dúvida que esse problema das dívidas dos pequenos nós temos que enfrentar num momento ou outro, até porque quando o grande se endivida, a gente tem acompanhado que muitas vezes tem a securitização e a gente tem que continuar nesse trabalho de convencimento para a gente avançar e passar a regularização dessas dívidas dos trabalhadores rurais. Olha, eu quero, agradeço a parte do senador Medeiros, mas aqui colocar, para encerrar, o seguinte, foi um ano de trabalho, um ano, envolveu aqui o parlamento, envolveu técnicos, envolveu os produtores rurais, envolveu os agricultores. Daí exatamente o descontentamento, que não é só dos produtores, dos agricultores, né? Daí exatamente a decepção que não é só deles, é nossa também. Na verdade, eles estão se sentindo lesados e traídos, e essa aqui é a mais pura verdade. Essa aqui é a mais pura verdade. Infelizmente, eu acho que essas coisas estão acontecendo, no fundo, fruto desse momento pelo qual a gente está passando. Governos sem legitimidade popular só podem tomar atitudes como essa, de profundo desrespeito. Aliás, na nova medida que foi editada, o governo deu as costas para os pequenos agricultores, para os pequenos produtores, porque os interesses dos grandes
né? Aí ele atendeu. Por isso, senhor presidente, que eu quero aqui colocar... Fátima, uma parte. Olha, eu concedo a parte a Vossa Excelência com a anuência do senador Paim, porque eu já extrapolei o meu... Nós temos outros oradores inscritos, mas com a anuência do senador Paim... Não é nem por mim, é o senador Fernando Bezerra que está na expectativa aí, porque ele tem que ir para a comissão Então, o seguinte. senador Fernando Bezerra tem precedência, porque ele foi o Ele é o próximo. Ele foi o presidente da comissão que realmente apreciou a medida provisória 707. Eu apenas, com a permissão da senadora Fátima, eu acho que todos nós somos senadores nordestinos. Eu estou me referindo à senadora Fátima, ao senador Fernando Bezerra e a mim. Claro, nós temos que convergir, essa que é a verdade. E eu vim ouvindo o discurso da senadora Fátima e ela fazia uso de um documento, de uma carta, que lhe foi enviada pela senhora Joana Dark, que é uma lutadora em favor dos produtores rurais, inclusive é coordenadora de uma comissão. Só que eu contactei, senadora Fátima, o presidente da Federação da Agricultura, o senhor José Vieira, e ele me disse que nunca na história do Nordeste brasileiro, do semiárido, da área da Sudene, nunca foi oferecida uma pactuação de débitos como foi feita agora com relação à medida tomada pelo governo Michel Temer. A palavra do presidente da Federação da Agricultura é uma palavra que merece fé, mas eu não quero, de maneira nenhuma, deixar de ouvir, se a senadora Fátima permitir, a palavra do presidente da comissão, o senador Fernando Bezerra Coelho, que eu acredito, parece até que... Ele já se prontificou, que depois da senadora ele aborda esse tema. Ele vai falar. Vai falar. Então, vamos dar para ele todo o tempo necessário. Ele vai falar. Então, senadora Fátima, o meu intuito aqui na tribuna, Vossa Excelência sabe que nós queremos somar esforços. Esse depoimento, eu acredito que deve ser levado em consideração. Depoimento do presidente da Federação da Agricultura, que me disse, eu não pude acompanhar detalhadamente os trabalhos da comissão, mas ele me disse que ao longo da história, e olhe que o nosso Nordeste aqui e acolá, infelizmente, é castigado, senador Paulo Paim, é castigado pela seca, e ele foi peremptório. Peremptório no sentido de que nunca se fez tanto em matéria de amenizar o endividamento rural do agricultor do Nordeste. Senhor presidente, eu agradeço a parte do senador Garibaldi Filho, respeito aqui as considerações que ele faz. Acho que a posição do presidente da Federação da Agricultura, respeito, entretanto, penso que ele não está olhando exatamente para os pequenos agricultores, ele não está olhando exatamente para os pequenos produtores. Na verdade, a carta que li aqui é de uma lutadora, a senhora Joana Dark, que, aliás, é a coordenadora da comissão, que trata da busca de soluções para o problema do endividamento do setor rural lá no Rio Grande do Norte. E a carta de Joana fala por si só. Não adianta aqui querer tapar o sol com a peneira. A verdade é que o presidente vetou integralmente a medida 707, editou uma outra medida, volta a repetir, uma outra medida onde deixou de fora a remissão de dívidas dos mini produtores até o valor de R$10 mil. Isso é um crime.
É um crime. Está dando as costas para os pronafianos, os pequenos agricultores. Volto a repetir, deixou de fora uma questão central, que é a renegociação das dívidas dos produtores rurais que estão inscritos na dívida ativa da União. E por aí vai. Excluiu também as linhas que tratavam da obrigação dos bancos fornecerem os extratos da devolução da dívida ao cliente. Então, não sou eu que estou dizendo. Eu vou concluir, senador Paim, apenas para colocar que, com toda legitimidade, na condição de senadora eleita pelo povo do Rio Grande do Norte, ocupei a tribuna aqui para dar voz aos pequenos agricultores, para dar voz aos produtores rurais do meu estado, como a senhora Joana Dark, respeitada do nosso estado, tanto é que tem um trabalho dedicado lá, não vem de hoje, a essa luta em busca de solução definitiva para o problema do endividamento rural. Concluo finalmente dizendo que a MP 733 chegou, vai ser instalada inclusive na próxima terça-feira e nós esperamos contar com o apoio de toda a bancada nordestina para que a gente possa corrigir as injustiças que estão sendo feitas pelo presidente interino na nova medida provisória 733. É com esse sentimento que nós vamos participar novamente da comissão que vai tratar da MP 733. Joana Dark, conte conosco, essa luta é nossa.